Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje a gente vai falar sobre obesidade infantil e a nossa convidada é a doutora Thalita Maciel, que é nutricionista e sócia proprietária da loja de produtos naturais Shop Light e do espaço Reeducação Alimentar. Thalita, bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada pelo convite. Imagina, imagina. Thalita, vamos começar falando um pouquinho de você. Quanto tempo você é formada? Qual que é a sua área específica de atuação? Olha, esse ano nós completamos 7 anos de consultório. Nós trabalhamos com nutrição funcional e com nutrição esportiva. Somos uma das pioneiras aqui na região de Osasco a trabalhar com essas duas modalidades. Perfeito. Você está formada há quanto tempo em nutrição? No final agora desse ano nós completamos 7 anos. 7 anos, Isso. Tá joia. Bom, o nosso foco hoje vai ser obesidade infantil. De repente, se dá um pouquinho mais de tempo, a gente já conversou com a Thalita, ela vai abrir para falar de outros assuntos também. Thalita, quais são os sinais de que o nosso filho, ou pode ser uma criança ou posteriormente um adulto obeso? Tem que acompanhar com o pediatra. Ele vai verificar a altura, né, da criança, o peso e se tiver aquela pulguinha atrás da orelha, ficar atento para tomar as devidas providências enquanto ainda há tempo, né? Então, o ideal é sempre pegar a orientação do pediatra. Geralmente é o primeiro profissional que vai alertar os pais. Perfeito, joia. A gente tem alguns dados aqui, Thalita. A obesidade infantil é um problema, todos sabem, de saúde pública, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2013, 42 milhões de crianças com menos de 5 anos estavam acima do peso. No Brasil, quase metade, 47,6% das crianças de 5 a 9 anos estão obesas ou têm sobrepeso, né, de acordo com os dados do IBGE. E na faixa etária de 10 a 19 anos, já na adolescência e juventude, 1 em cada 4 está acima do peso, né? Quais são os principais motivos para que quase metade da população infantil brasileira esteja acima do peso? Isso reflete a população adulta, a vida moderna, o que nós temos vivido como sociedade, isso reflete diretamente nessa questão da obesidade. Algumas coisas práticas, né? A falta de tempo, a correria do dia a dia, a mulher que ganhou espaço no mercado de trabalho, então não se fica mais em casa como antigamente, só cuidando dos filhos, preparando as refeições, o alto consumo de industrializados, sedentarismo, a própria violência faz com que os pais guardem os seus filhos, então não se brinca mais na rua, como antigamente, né? Eu vejo assim os presentes, né? Antigamente você não daria uma motoca motorizada para uma criança e hoje em dia é muito comum. Então, você daria uma bola, daria um outro tipo de equipamento, de brinquedo, uma bicicleta, né? E isso contribui para o aumento do peso nas crianças. Perfeito, quer dizer, gasta-se menos energia, né? Sim. Porque até os brinquedos, né, acabam tendo mais eletrônico, videogame, e aí você fica parada, né, Thalita? Thalita, um estudo realizado, né, por pesquisadores, né, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, indica que crianças que assistem TV por um período de 1 a 2 horas correm um risco 47% maior, né, do que as outras crianças de serem obesas, né? Por que o hábito de assistir TV pode ser tão prejudicial para uma criança? Geralmente, estão associados à questão de comer na frente da televisão também. Então, a criança está ali se entretendo com algum programa, alguma coisa nesse sentido, mas no armário está de fácil acesso alimentos que não são tão saudáveis para a criança e quem come na frente da televisão presta menos atenção naquilo que se come. Existe a publicidade infantil também, que acaba dando mais vontade de certos alimentos.
E isso acaba contribuindo, né? E a questão de sedentarismo também. Está sempre ali, sem atividade, de Exatamente. novo, né? Sem nenhuma atividade. Agora, uma coisa importante, né? A gente sempre acha que a culpa é do meu filho, porque ele come muito, porque ele não sei o quê, etc. Está sempre querendo... Os pais fugem um pouquinho da responsabilidade, né? E de acordo com pesquisas, em praticamente 99% dos casos, os culpados pela obesidade infantil são os próprios pais, né? Afinal, o ambiente familiar é o que determina o comportamento do filho até a idade adulta, né? Qual que é a importância, doutora, de se criar uma rotina alimentar saudável para toda a família? Eu costumo dizer lá no consultório que é assim, as mães chegam, doutora, eu não sei o que eu faço porque o dia inteiro meu filho fica comendo salgadinho, bolachas, mas aí nós trazemos a realidade dessa mãe. Dói ouvir algumas coisas, mas é importante essa questão do choque de realidade, né? É fazer a mãe entender aonde se inicia todo o processo. Como eu posso te dizer, quem é que compra esses alimentos? Quem é que deixa disponível ali no seio da família alimentos que não são tão saudáveis assim, disponíveis no dia a dia? Eu não digo para você que a gente não vai comer nunca, porque não é assim que funciona. Mas só de você pensar assim, na sua despensa, o que tem ali de fácil acesso? Aliás, um pouco antes, como que você faz essa compra no mercado? Você leva crianças? A gente sabe que pela questão da publicidade, questão do marketing, alguns alimentos no mercado são disponíveis na altura, eles são pagos para ficarem ali, para quê? Que as crianças consigam pegar. Então, e o que está de fácil acesso? Quando você está indo para o caixa, o que tem disponível? Um monte de porcaria. Porque o hábito ali, existem pesquisas que demonstram que você está parado, você está ali, tá de fácil acesso e você vai enfiar dentro do carrinho, é barato, não são coisas caras e você vai levar. O que isso vai interferir? O que é interessante? Começar desde a compra. Então, antes de sair de casa, aliás, né, um passo sempre mais atrás, né? Olhar para dentro da sua despensa, do armário, o que tem, fazer a lista de compras. Se você puder não levar crianças, seria o mais indicado. E assim, as mães, doutora, eu tenho isso em casa porque eu tenho filhos. Usam isso como uma certa desculpa, uma muleta, né? Nós acabamos colocando dessa forma. E não precisa ser assim. A sua criança, você saber dizer não, pode ser um sim no futuro. Claro. Tá? Então, se você tiver uma bolacha no armário, ou se você tiver uma fruta picada na geladeira, ou uma fruteira disponíveis, né, ali de fácil acesso, o que seu filho vai procurar? O que ele vai abrir o armário, vai pegar a fruta, né? O que vai ser? Ou será que aquela bolacha é para estar ali? Então, tem que partir dos pais, dos educadores, né, digamos assim, e identificar. Eu tenho isso disponível. Eu posso dizer assim, eu tenho 2 filhos, né? O Matheus, ele tem 2 anos, mas desde sempre, quando ele começou a comer, eu deixei uma fruteira baixinha para ele, na altura dele. Então, ele tinha fome, ele ia lá, pegava uma banana, tinha uma ameixa, já deixava alguma coisa já lavadinha. Ele abriu o armário, em vez de ter bolacha, o que tinha? Tinha castanha, né? Tem castanha, tem alguma coisa, flocos de milho. Então é isso, ele come como salgadinho, né? Então é dessa forma, depende de nós. Então, na verdade, a reeducação, a própria educação alimentar começa da mãe. Sim. Já do momento de fazer a sua compra. Então, tá aí uma dica super importante, né? Exatamente. Não coloca desculpa, né? Mas ele gosta, né? Mas você que está comprando, você que está levando para casa. Tem que ficar atenta a esse detalhe que a doutora falou. Agora, quais atitudes, né? Você falou de uma atitude bacana para prevenir
esse contato da criança com esses alimentos, né? Então, a ideia é, de repente, manter uma fruteira um pouco mais baixinho e aí o acesso a essa fruta. E como é que faz com essas crianças que já abrem a geladeira, doutora? Porque tem criança que é incrível. 3, 4 anos já, né, vida própria mesmo. Abre a geladeira, pega um refrigerante, pega, sei lá, o que está ali a amostra. E aí parte de novo do princípio do que você vai manter na sua geladeira, é isso? Exatamente. Sendo criança ou não, se tiver em casa, qualquer pessoa vai consumir. Então, vamos supor assim, sendo refrigerante ou sendo chocolate, se tiver em casa, dá aqueles 5 minutinhos, você vai consumir. Se não tiver, os 5 minutinhos passam e você acaba se sentindo até mais orgulhoso, porque você não vai sair para comprar, vai ter uma dificuldade aí para ter o acesso a esse alimento. Então, essa criança abrindo a geladeira, abrindo a despensa, ele tem que encontrar alimentos fáceis. E outra coisa, o que essa mãe, o que esse pai, esse educador, quem cria essa criança, tem que dar o exemplo. Então, não adianta assim, meu filho não come maçã, mas você come. Meu filho não come brócolis, mas você come, você faz. Não adianta querer impor para a criança, porque aí, dessa forma, se cria até uma rejeição, um trauma, digamos assim, e a criança não vai consumir mesmo. Então, tem que ser algo natural. Nossa, por que minha mãe está comendo? Por que meu pai come? Por que minha avó consome? E eu também quero. Não pode ser nada imposto, né? Entendi. Tem que ser algo natural. Que bom, tranquilo. Tá, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas da doutora Thalita. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Estamos de volta com a doutora Thalita Maciel, que é nutricionista. A gente está falando sobre obesidade infantil. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os produtos industrializados. A doutora falou da questão da praticidade, da facilidade, da mulher ter conquistado hoje um espaço no mercado de trabalho que a impede de se dedicar com tanta frequência, com tanta atenção aos filhos e acaba optando por coisas mais práticas, né? A gente vê aí uma infinidade de produtos industrializados que são fáceis, mas são ricos em sódios, hipercalóricos, né? O que a gente pode fazer para evitar, sei lá, tentar evitar comprar esses produtos? Eu não sei. De que maneira a gente pode fazer isso? Eu acredito, assim, bom seria não tem que ser uma comida cara, tem que ser aquela comida da vovó antigamente. Arroz, feijão, uma carne, ou peixe, ou um frango, um tipo de legumes. Antigamente, ninguém saía de casa
sem tomar café da manhã. Então, eu percebo muito no consultório, as pessoas saem de casa sem tomar café da manhã, as crianças vão para a escola sem café da manhã. Isso é extremamente preocupante, porque assim, o cérebro precisa de energia para poder ter aprendizagem, e essas crianças vão comer na hora do intervalo, né? Então, é muito tempo desde o horário que foi ali acordado e aquela correria, né? Quem tem filhos em casa, todo mundo tem que deixar na escola, tem que fazer isso, mas eu acredito que é uma organização. Não é fácil, a gente tem que ser boa em tudo, né? Tem que ser boa mãe, boa esposa, tem que ser filha, tem as atividades extras, tem que ser boa profissional e ainda tem que se manter bonita, né? São muitas atividades que envolvem essa vida dessa mulher hoje em dia, mas primeiro eu acredito assim, conversando o casal, algumas coisas deixar já semi-prontas. Então, você fez feijão, por exemplo, as pessoas têm deixado, né, o hábito de comer feijão no dia a dia. Isso também é uma outra informação relevante para os nossos dias, né? E feijão com arroz ali tem nutrientes super importantes, né? Um completa o outro, que não tem que deixar de desaparecer das mesas, né, dos brasileiros. Mas você pode congelar, deixar as porções já daquela quantidade que sua família vai consumir. Você vai cozinhar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, isso já facilita. Hoje em dia, existem as panelas elétricas que você pode fazer arroz, que aí você pode sair, deixar ali sendo preparado, enfim, é uma forma. Você pode congelar também arroz. Existem algumas linhas, né, de congelados light, que você já pode deixar isso no freezer também. Então, você fez lá, vamos supor, num dia que você está um pouco mais inspirado, com um pouco mais de tempo, chegou um pouco mais cedo em casa, do trabalho, liga 2, 3 panelas ali e faz 2 opções de carne, uma opção de frango e já congela nas porções. Que daí você sabe que você sai de manhã, tira aquilo do freezer, coloca embaixo na parte refrigerada, né, da geladeira. Sim. E você sabe que quando você chegar, você apenas vai esquentar. Porque dessa forma, você não vai ligar para nenhum número, né, nenhum delivery. Mas para isso acontecer, funcionar, você não pode ter a lasanha daquela marca famosa lá no freezer. Porque se você tiver, você vai nela. E você vai estar oferecendo para a sua família um produto rico em gorduras, rico em sal, né, em sódio e pobre em nutrientes. E sem contar que vicia, né? Cria-se um hábito. Esses alimentos contêm substâncias que alteram o paladar, principalmente das crianças, né? Então, com glutamato monossódico, né? O que tem nesses temperos prontos, porque daí eles precisam ter muito conservante, né? Para se manter congelado ali, uma validade estendida. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, vale a pena cozinhar um pouco mais num dia e a gente vai levando a nossa família no melhor caminho possível. E a ideia principal lá no começo que nós falamos é não ter em casa, não comprar. Tem que ser uma compra mais enxuta, menor, em produtos de caixinha, menos produtos de latinha, menos produtos aí de saquinhos e se programar assim, hoje é sábado, hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, vou passar no Socolão, eu vou passar na feira, ou eu vou no mercado, mas eu não vou deixar faltar o que é necessário para aquela semana em casa. Claro. Dessa forma você consegue levar e oferecer saúde para sua família. Ou seja, você tem que readaptar, né? Fazer uma rotina aí para tentar encaixar um tempinho e fazer esses alimentos, né? O benefício vai ser bem melhor, né, doutora? O melhor é educação nutricional, porque numa situação assim, nós estamos falando de crianças,
numa situação que se torna um adulto obeso, aí você tem que reeducar. A reeducação alimentar é muito mais difícil no sentido do que uma educação nutricional, tá? E isso não quer dizer que vai ser alguma coisa alienada, que você não vai comer nunca, que o seu filho nunca vai tomar refrigerante, isso não quer dizer isso, tá? Mas que no seu dia a dia seja o mais simples possível, como antigamente, e o que vier de extra, porque você pensa assim, ó, eu dou exemplos da minha vida. Quando eu era criança, tinha refrigerante, trazia no próprio carrinho, né? Refrigerante para o mês. Não existia isso. O que existia, eu lembro, eu tenho a imagem do meu pai subindo em cima da laje, numa época de festa, para pegar aquelas garrafas de refrigerante, antigamente, de vidro, né? Para mandar na adega, enfim. Só que hoje em dia, dá uma olhadinha como que os carrinhos, né? Do que eles são compostos. As pessoas estocam refrigerante, Estocam né? refrigerantes. Então, não tem como. Toma refrigerante no lugar de água. Em todas as refeições, né? Ao longo do dia, as crianças tomando refrigerante no café da manhã. Né? Quando se toma o café da manhã e quando se toma quando se faz o refrigerante. Isso é muito comum e as pessoas nem percebem isso. Já fez parte da vida, né? Da rotina, não tem jeito. Mas o importante é que dá para mudar. Que bom. Há uma esperança. Doutora, o que a gente deve abolir? Abolir mesmo. Isso uma criança não deve consumir, sei lá, até 4, 5 anos não é bom que consuma. Existe algum alimento? Eu gosto, assim, de uma linha que não é nada proibido. A criança tem que se alimentar de tudo, do amargo ao azedo, do doce, de tudo. Então, porque isso faz parte da construção desse paladar. Só que o que eu percebo também, quanto menos sal e menos açúcar nos produtos em si, melhor vai ser para essa criança, ela vai aceitar muito mais essa variedade de sabores. Então, nossa, mas isso, um exemplo, limão é ácido. Mas para aquela criança, se ela está acostumada a não consumir um excesso de sal e nem açúcar, pode que tenha o seu benefício. Ela temperar uma salada e tem o limão, ou um suco de limão com menos açúcar, ele vai ter o seu benefício, tá? E essa questão dos pacotinhos, tem que pensar assim, menos pacotinho, menos caixinha, menos saquinhos. Porque esses produtos que vão alterar todo o paladar da criança também, por causa do glutamato monossódico, de outros produtos que são associados ali, tá? Então não existe nenhum alimento assim, não, esse não vai consumir de jeito nenhum. Eu não gosto dessa afirmação assim, é uma coisa que não funciona. Certo. Tá lá no país, né, das maravilhas, Alice no País das Maravilhas, né? Mas é uma coisa que na realidade não funciona. Entendi. Tá? Então o ideal é ponderar as coisas, né? Ponderar. Perfeito. E qual que é o papel da escola, né? Que até nos bastidores a doutora falou e bem dito pontuou isso. Às vezes dentro de casa você procura ter essa disciplina alimentar, essa educação alimentar, tal. E aí você vai para a escola e aí tem uma cantina com aquelas coxinhas, com um monte de coisa. E aí você não tem como controlar. Às vezes a criança passa um período integral numa escola. Como lidar com isso, doutora? Primeiro você tem que garantir aquilo que você está ensinando para o seu filho, né? Se existe uma cantina, existem hoje em dia diversas linhas, né? Você abre uma conta para a criança, então você pode ali já negociar quais são os produtos que essa criança pode consumir. Por outro lado, existem algumas escolas que já têm essa preocupação com a alimentação mais saudável, então com salgados mais salgados assados, salada de frutas, sucos naturais, enfim,
Isso já tem melhorado, tem muito ainda a ser feito, mas isso já se melhora. Já tem melhorado, né, nos últimos anos aí. Algumas leis saíram também, enfim, mas estamos engateando nesse processo. Só que assim, é mais prático e mais econômico a mãe fazer esse lanche, enviar para essa criança, do que sempre um dinheiro e escolher um dia da semana para mandar um dinheiro, por exemplo, né? Entendi. E hoje em dia tem as escolas que já possuem nutricionistas para fazerem cardápios mais saudáveis, né? Tem a escola, tem uma outra vertente que é da escola que fornece a refeição, então a gente tem uma melhor qualidade, a gente espera que se tenha, né, uma melhor qualidade nesse ponto de vista. Mas, por exemplo, se você fizer um bolo simples para mandar para o seu filho, você pode mandar sempre uma fruta, você pode mandar castanhas, para uma coisa que está fácil. E um lanche, um pão, se você quer mandar um pão, tem alguma alternativa um pouco mais saudável? Olha, sendo integral ou não, é aquele pão que a sua família está consumindo. Sendo um pão que você fez em casa, mas você pode enviar, pode ser um ovo mexido, pode ser um patê que você fez caseiro, pode ser com uma geleia sem açúcar, uma geleia adoçada com própria fruta. Então, existem várias alternativas, com atum, por exemplo, que você pode mandar, né? Alguma coisa relacionada com frango, que você pode estar enviando também. Isso deve ser analisado caso a caso, né? Mas você pode enviar isso para o seu filho e principalmente a parte mais econômica só que você tem que se organizar, né? Organizar e às vezes adoçar o dinheiro. A criança ali vai consumir balas, chicletes, outras coisas, porque é isso que a criança acaba tendo mais facilidade em adotar. É verdade, é verdade. Bom, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. De volta ao Sala de Visitas, falando sobre obesidade infantil com a doutora Thalita Maciel. Doutora, você tem atendido os diversos casos lá no seu consultório e o que são as doenças mais frequentes nessas crianças que já têm um sobrepeso, ou alguns até obesos? O que de doença, qual que é as principais doenças encontradas nessas crianças? Colesterol é o campeão. 4 aninhos, 4 a 7 anos, assim, são vários casos que nós temos no consultório e, às vezes, nem associados à questão do peso e excesso de peso, mas por causa da alimentação errada, essa alimentação de pacotinhos, saquinhos, que eu estou te falando, porque, sabe esses bolinhos, por exemplo, que vem recheado, que manda na lancheira, enfim, tem uma marca bem famosa aí. Se você deixar, fazer um teste, por exemplo, deixa ele lá na pia aberto, você vai ver que não vai pousar um mosquito, formiga não quer aquilo,
Nem a formiga. Por quê? Bolor não vai criar, tá? Por quê? São tantos produtos industrializados que ele praticamente não é um alimento. A natureza não reconhece que aquilo é um alimento. De tanta química, né? De tanta química que tem, tá? E tem muita gordura para se manter fofinho, né? Apetitoso daquele jeito, aquele gosto de gordura que se tem, enfim. E isso é o que mais vai, né? Nessa faixa etária, né? De 4, 7 aninhos ou um pouquinho então, mais. Quer dizer, enfim. vai lá, opte por fazer um bolo simples em casa, com ovos, com farinha, sei lá, Exatamente. integral, alguma coisa. É muito mais saudável do que esses bolinhos prontos. Hoje em dia, existem até essas casas de bolos, né? Que você pode até perguntar com o que vai nessa receita, né? Se for aquela receita básica, por que não? É uma forma de melhorar a vida dessa mãe, claro. Mas sem coberturas, né? Sem aí o excesso de açúcar confeiteiro por cima. Enfim, é uma saída. Não é uma solução, mas uma alternativa, né? Tá? Agora, doutora, o que a gente faz se as crianças se recusarem a comer, né? O que os pais devem fazer? Deve ser difícil, né? Sei lá, deixar os alimentos mais atraentes. Qual que é a alternativa? Dar o exemplo. Isso é fundamental. Então, a criança vai observar. Ela pode não querer comer hoje, não querer comer amanhã, mas na próxima semana, com certeza, ela vai comer porque a família está consumindo. Então, dar o exemplo é super... às vezes acontece assim, não gostou de abobrinha. Aí nunca mais oferecer abobrinha para a criança. Não, tem que continuar oferecendo, só que a abobrinha é feita de outra forma. Então, por exemplo, abobrinha com carne moída, abobrinha assada, abobrinha refogada, abobrinha cozida com outro alimento, uma lasanha de abobrinha. Alguma forma, essa criança vai aprender a comer uma abobrinha, uma torta de abobrinha, por exemplo, né? Então, não deixar de oferecer o alimento. Correto. De uma forma, uma preparação diferente. Isso é um segredinho bem interessante, né? E dar o exemplo. Praticamente isso. Perfeito. Agora, doutora, como é que os pais podem buscar ajuda médica, né? Quais exames são realizados? Como é que é feito o seu trabalho de nutricionista? Primeira consulta, você pede exames, como é que funciona? Olha, não precisa passar por nenhum outro profissional para você ser encaminhado para o nutricionista. Se você pode quiser, ir direto? Pode, né? Às vezes a mãe precisa de uma organização, de um cardápio, de receitas. A mãe não teve muita orientação nesse sentido. Então, nós somos capacitados, né, para ajudar essa mãe com receitas, como fazer, como armazenar, como congelar, né, o que comprar, de que forma oferecer. Tudo isso um profissional nutricionista, né, um bom profissional nutricionista tem que saber te orientar, né? Daí você pode agendar e nós vamos trabalhando de acordo com a necessidade de cada paciente, cada cliente. Aí, se necessário, muitas mães podem chegar já com exames, se necessário, o nutricionista pode solicitar exames e nós vamos verificando, né? Aí, a questão do colesterol, o diabetes pode aparecer também muito, né? Nessa faixa etária também tem acontecido, que são doenças que acabam, antigamente, acontecendo mais com a questão do adulto, né? Uma maior idade, e hoje em dia tem acometido as crianças, né? Infelizmente. Entendi. Nesse caso, doutora, tem alguma história de sucesso, assim, de alguma criança muito obesa e conseguiu se readaptar, ou que não comia praticamente nada? Tem alguma história bacana que você possa contar pra gente, de alguém que você recebeu no seu consultório? Nós temos várias. O que a gente pensa, assim, às vezes não é aquela criança que é gordinha e ela tem que emagrecer 2, 3 quilos, 4 quilos. Não é isso, mas o que eu prezo com os pacientes? Pelo menos vai crescer e não vai ganhar mais peso. Então não precisa nem tanto emagrecer, depende, caso a caso, né? Tem que ser avaliado. Mas se está vindo numa
questão de uma frequência, ganhando peso esse ano, mais 2 meses, mais 6 meses, ganhando peso, peraí, vamos acompanhando o crescimento e esse peso tem que parar, né? Aí a criança vai ficando mais alta e aquele peso vai sendo mais compatível, tá? Eu gosto também de trabalhar com a questão de escolas. Então, por exemplo, uma escola que nós atendemos, na primeira vez que nós oferecemos um chá de hortelã, né, com um pãozinho de queijo, que era um falso pão de queijo, na verdade, que é um pão feito com mandioquinha. Ele então tem gosto, cheiro, sabor de pãozinho de queijo, mas não tinha queijo. Era feito com polvilho e mandioquinha. Lá no site tem disponível a receita. Nisso, com um chazinho de hortelã. As crianças não conheciam, elas falavam assim, ó, tia Nutri, esse chá, que gracinha. A gente não gosta de suco quente. Suco quente? Suco quente, porque os pais nunca ofereceram chás em casa, que é uma coisa tão simples, não tem nada de caro, né? Mas as crianças não conheciam. Então, o trabalho de educação nutricional, qual que é? Olha, nós vamos plantar hortelã, vamos colher, vamos lá colocar no bule a água, fazer isso. Então, as crianças aprenderam de onde que vinha esse. Então, eu acredito que é um caso de sucesso, porque daí as crianças aprenderam. E outra coisa, pode ser um chá gelado, pode ser um chá, né, quente, né? Dá para variar, né? Então é uma situação. Que bacana, bacana, doutora. Bom, a gente chegou ao fim do programa, quero agradecer a sua participação, cooperou muito com mães aí, às vezes desesperada, né? Não sabe o que oferecer para o filho. Deixa o site do espaço, doutora, e se alguém quiser fazer contato, de repente precisar de alguma dica, alguma coisa, entre em contato com a doutora, por favor. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui com você. O nosso site é www.espaçoreeducaçãoalimentar.com.br ou congeladosbynutri.com.br, tá? O telefone lá da nossa clínica é 11 3684 0017 ou final 91. Perfeito. Tá joia. Doutora, muito obrigada, viu? Sucesso lá na clínica e obrigada aí pela competência e por estar tratando de tanta gente aí. Muito bacana. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Espero você lá para conhecer nosso espaço. Com certeza, será um prazer. Obrigada. Bom, o Sala de Visitas termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso tema. Se precisar de alguma informação, a doutora Thalita está aí sempre à disposição. Todas as quartas a gente tem um novo Sala de Visitas aí esperando por você. Obrigada pela audiência. Até o próximo.